Olá, bem-vindo ao nosso canal. Este vídeo é dedicado ao pessoal da área de eletrônica. Ao longo da minha vida profissional, trabalhando com eletrônica, muitas coisas eu fui vendo acontecer. Nesse aparelho em questão, o aparelho Pulse, eu andei ouvindo e vendo vídeos de pessoas que tiveram contato com esse aparelho. Não cabe a mim julgar agora o aparelho, não vou fazer isso. No entanto, vejo sim limitações. E como eu vejo limitações, eu preferi optar por essa nova situação, ou seja, o aparelho está numa condição onde ele funciona as entradas, funciona o áudio até o estágio de pré-amplificador, mas na parte de amplificador de potência ele está dando problema. Então eu preferi substituir por um amplificador consistente, que eu gosto inclusive, que já conheço bem, não é tão antigo, mas também não é tão moderno quanto esses que estão utilizando. Alguns técnicos chamam de descartável, e isso torna o aparelho descartável. Então, já pensou? Às vezes o aparelho nem é barato. Aliás, muito comumente, os técnicos em eletrônica têm encontrado grandes dificuldades em fazer voltar a funcionar um aparelho que custou muito caro na loja. Então, eu vou fazer essa montagem. Você vai me acompanhar neste vídeo. Eu vou utilizar o amplificador que nós já utilizamos anteriormente e falamos bastante sobre ele, que é o amplificador com integrado TDA7377. Se você é novo no nosso canal, é só seguir os links que aparecem no final de cada vídeo e você vai ver toda a saga desse IC que nós estamos sugerindo. Então, vem comigo nesta nova aventura. No vídeo anterior, para tomar bem pé da situação, eu realizei vários testes em vários integrados do aparelho. Para trabalhar com cada integrado é necessário buscar pelo datasheet dele, e aí a gente avalia no aparelho de som. Foi o que eu fiz. Também falei sobre esse integrado no vídeo anterior. Eu não poderia deixar de falar sobre esse integrado, que é o amplificador de potência deste aparelho. O QR Code do aparelho, que vinha na parte de trás, já me encaminhou direto para esse integrado aí. Podemos ver agora um esquema de bloco. Audio source de cada canal é justamente a entrada das informações. Bluetooth, pendrive, microfone. A entrada de controle que aparece aí é justamente aquele resistorzinho que eu perdi no vídeo anterior. O resistor estava aqui, é o R107, daqui desse ponto para cá, que é o seu pino 2. Essa trilhazinha vai para o pino 2, que é controle. E olha que interessante, esse circuito trabalha com 5 volts até 26 volts. Já pensou? Uma faixa muito grande de possibilidade. Nesse aparelho ele está utilizando 20 volts. E na saída eles ilustram aí os ferrites, né? O filtro de ferrite. E eles apresentam duas versões de configuração aí, para 2 canais e para um canal. Lembra que o TDA7377 também tem essa característica? E aqui eles apresentam até uma configuração da placa impressa, né? Aqui eles dizem que é um circuito amplificador estéreo ou mono de 2 vezes 40 watts, capaz de fornecer até 80 watts de potência de áudio classe D de alta eficiência. Lembrando que o TDA7377 é de 2 vezes 30 watts. E agora, falando sobre esse integrado, ele é responsável pelo eco. É justamente esse PT2399. Aqui você vê as características dele, que é CMOS Technology, List, External Components, Auto, Reset Function, Low Noise e assim sucessivamente. Eu vou falar em português agora. O 2399 é um circuito integrado de processamento de áudio com eco, que utiliza a tecnologia CMOS e está equipado com um tal de ADC e DAC, de alta frequência de amostragem, e memória interna de 44K. O processamento digital é usado para gerar o tempo de atraso e também possui um circuito VCO interno no clock do sistema, tornando a frequência facilmente ajustável. O que ocorre no pino 6, e esse resistor define a faixa do atraso. Nesse aparelho, o controle do eco é feito
aqui no painel. E o controle de volume de microfone é feito nesse potenciômetro. Esse outro circuito apresenta o Surround Delay, que não há neste aparelho em questão, mas seria uma opção caso vocês encontrem outro aparelho que tenha a opção de Surround Delay, ou seja, o ambiente, né? Som ambiente, que na caixa única não tem. Então, quando você atua no controle, você está atuando justamente na frequência deste circuito integrado a ele. O fabricante informa que a distorção é muito baixa e que o ruído também é muito baixo, produzindo uma saída de alta qualidade. Isso aí deve ser bom, né? Esse aqui é o ponto do clock desse integrado. Está aqui no osciloscópio. Eu vou salvar essa tela. Esses integrados ou similares vão estar muito comumente empregados em diversos aparelhos. Nesse exemplo agora, alguns deles, como eu acabei de mostrar, são exclusivamente para o microfone. Esses dois capacitores aqui foram os que eu troquei e o aparelho voltou a funcionar normalmente e algum tempo depois ele voltou ao defeito. Eu não retirei esse capacitor aqui, que faz parte deste circuitozinho aqui que eu vou analisar agora. Eu fiz uma medição aqui na entrada desses transistores que vem desse integrado aqui. E o sinal que eu encontrei foi esse daqui. Eu achei estranho porque fica negativo. Não é para ficar negativo. Eu não penso que seja assim. Essa variação aqui até dá para entender, porque pode ser uma espúria, não sei. Mas eu entendo que deveria ser só o pulso positivo, não o pulso negativo. Na saída deles, eu não posso verificar, porque vai para esses dois capacitores e fica linear a corrente contínua. Mas os capacitores estragaram, né? Então agora eu vou avaliar melhor. Eu vou retirar esse capacitor. Depois vou retirar esses dois e medir a saída. Eu retirei aqui esse capacitor e vou testar ele. Aqui eu consegui uma posiçãozinha, 1042, o capacitor tá bom. Apoiei de novo e tá lá, capacitância, 1041, 1042, tá bom, capacitor tá bom. Capacitor de 1000 microfarads por 25 volts. Geralmente o capacitor também, quando ele não está bom, ele mostra algum sintomazinho, mas esse aqui não está demonstrando nada, tá tudo direitinho. Então, capacitância normal, capacitor está bom. Vai voltar para o circuito. Eu retirei os dois capacitores e o integrado para eu avaliar a geração de 20 volts. Como eu achei estranho aquela forma de onda na entrada desse circuito aí, que é o oscilador, para gerar uma tensão para a saída, eu ajustei aqui o osciloscópio para 1 volt por divisão. Eu baixei aqui um pouco e vou baixar de novo para poder ter uma visualização aí. Então eu vou fazer a medição agora sem os capacitores. Deve dar uma onda pulsante. E se der aquele desenho estranho, aí é problema. Mas enfim, eu vou ver agora. Eu vou ligar o aparelho sem os capacitores e vou colocar aqui para medir no positivo do capacitor. Bom, positivo do capacitor mostra aí uma onda realmente pulsante, não tem nenhum momento que fique negativo, 7,27 milivolts, né, de pico a pico. Na verdade, 707 milivolts de pico a pico, né? E uma frequência de 761 Hz. É uma frequência alta, né? A gente já viu que tá positiva, não tem problema nenhum. Eu congelei aqui para ficar mais fácil a gente conversar, claro. E desliguei o aparelho para não ficar medindo, até porque como se trata de um aparelho que está com defeito, está desmontado, eu tenho que ter muito cuidado. Não posso ficar com ele ligado indiscriminadamente e de repente a caneta se balança, bota alguma coisa em curto, aí lá aumenta o meu problema. Então sim, tá bom. Isso aqui tá bom. Eu vou botar de volta os capacitores. Antes eu vou confirmar se eles ainda estão bons, porque estranhamente, né, como vocês viram no vídeo passado, o aparelho tinha ficado muito bom. E depois, de uma hora para outra,
voltou o defeito e do mesmo jeito, estranho. Então eu estou tentando ver se eu descubro o que está baixando aí. Então sim, a tensão está boa, a frequência gerada está boa, vou colocar o capacitor de volta, os dois capacitores. Outra coisa que eu esqueci de comentar, eu coloquei o zero aqui, então eu coloquei meu zero aqui e daqui para cá é 1 volt por divisão, que foi escolhido ali, né? Então 1 volt por divisão, então daqui para cá 1 volt, daqui para cá 1 volt. E a variação que é de 700 milivolts de pico a pico, tá? Então essa variação de 700 milivolts de pico a pico, mas a tensão é de 2 quadradinhos, portanto 2 volts. No entanto, a caneta ela tá com atenuador para 10 vezes, o que significa, se ela está atenuada aqui, né, aqui no botãozinho, não dá para ler, aqui no botãozinho, não dá para ler, porque é alto relevo, não dá para aparecer no vídeo. Aqui é vezes 10 e aqui é vezes 1. Mas enfim, como a caneta está com atenuador de 10 vezes, então significa que daqui para cá é 10 volts, daqui para cá é 20 volts. Então 20 volts variando ainda para cima, isso porque o circuito está em aberto, não há carga. Não há nem o capacitor, os dois capacitores devem fazer não, eu já fiz uma outra verificação e eles aparecem linear, né? Só que eu achei estranho que na entrada do transistor estava com aquele desenho que eu mostrei para vocês. Esse desenho aqui, né? É porque aqui eu estou com todas as telas que eu capturei recente, inclusive a informação aqui de áudio, né? Enfim, esse desenho eu achei estranho, porque ele estava assim, né? Mas isso está na entrada do transistor, mas não aconteceu na saída, a saída está boa. Essa parte eu vou dar como encerrada. Eu vou revisar ainda nesta placa esse circuito aqui, vou revisar mais uma vez, porque isso aqui está encoberto por uma grande camada aqui dessa cola para proteger de zumbido, né? Mas preciso checar esse circuito aqui, esses dois caras aqui, e eu preciso ver como é que está aqui embaixo, se não tem nada errado, e fazer mais um teste, porque eu fiz o teste do ponto positivo aqui nesses dois lugares do capacitor, sem os capacitores para ver o formato da onda, mas eu não coloquei carga, então eu vou verificar de novo, só que com carga. Mas antes eu vou tirar isso aqui para ver como é que está aqui embaixo. Bom, eu retirei essa bobina e vou checar agora o circuito na placa. Primeiro eu vou dar uma boa olhada porque eu estou intrigado ainda com esse circuito aqui. Vou fazer uma avaliação aqui, vou testar com mais cuidado esses transistor, talvez até eu retire para testar, vou limpar bem aqui. Eu fiz uma boa verificação nessa parte de saída, que é justamente o gerador de 20 volts. Testei os transistores de saída e esses 3 diodos que estão em paralelo também com a bobina. Não consegui nem ler esse integrado pequeno, que é justamente o oscilador, que apesar de estar funcionando, me deixa ainda na dúvida. Será que ele é constante? Por isso eu estou ainda decidido a montar um amplificador no lugar do integrado de potência deste aparelho. Como a placa é toda de SMDs, eu precisei utilizar fios bem fininhos. Eu estou preparando aqui a montagem já do aparelho. Acontece o seguinte, para eu usar a própria fonte, que tem uma fonte em separado, basicamente ele é feito para receber até bateria, mas esse aparelho, essa caixa em si, não foi ligado bateria nela. Agora, a entrada lá, de corrente proveniente da fonte, está informando lá que é 15 volts. E de fato é 15 volts, está gerando 15 volts. Esse amplificador é feito muito comumente para uso em carro, então é 12 volts, mas suporta sim até 15 volts facilmente, porque em carro, quando o carro está funcionando, a bateria é carregada pelo alternador que gera algo superior a 14 volts. Como ele tem uma fonte com um oscilador que gera um aumento de tensão, então esse aumento de tensão nós medimos, deu 20 volts, lembra? Dá 20 volts. Se não me engano foi medido sem carga, eu vou confirmar. Mas mostrando no osciloscópio, já com os capacitores, a gente encontrou 20 volts. Eu não quero ligar 20 volts nesse aparelho, nesse amplificador. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou desenrolar as espiras, desenrolar uma espira ou duas para reduzir a tensão. Porque lá nas informações, na tabela de informações do integrado, ele diz que é no máximo, em operacional, máximo 18 volts. É provável, não testei ainda, mas é provável que com a carga, ou seja, com o amplificador funcionando, aqueles 20 volts caiam, provavelmente até abaixo de 18 volts. Mas eu não quero correr esse risco e eu não quero trabalhar com o integrado no chamado máximo. Eu vou retirar as piras. Não vou precisar me ater a cálculos, mas é simples entender que essa quantidade de espiras, também vocês sabem que até o afastamento muda, né, a tensão. Mas aí, no caso aqui, acredito que é desprezível. Então,
Eu vou conferir aqui a quantidade de espiras e vou retirar espira suficiente para baixar um pouquinho a tensão. Na verdade, eu vou retirar só uma espira, tá, gente? Independente de qualquer coisa, eu vou tirar só uma espira. Nossos dias que parecem ter sido ontem, passeios de moto, a sensação do vento no rosto e a delícia de sentir seu corpo colado no meu, seu abraço com carinho que só você sabe. E foi assim que tudo começou. E foi assim que tudo começou. As festas dançantes como não é mais, os sorrisos e as piadas sem graça. E assim a dança da sedução. E assim a dança da sedução. Parafraseando alguém, com o tempo percebi que há muitas flores nos jardins da vida, mas você é a minha flor. Mas você é a minha flor. Nossos dias que parecem ter sido ontem, passeios de moto, a sensação do vento no rosto e a delícia de sentir seu corpo colado no meu, seu abraço com carinho que só você sabe. E foi assim que tudo começou. E foi assim que tudo começou. As festas dançantes como não há mais, os sorrisos e as piadas sem graça. E assim a dança da sedução. E assim a dança da sedução. Parafraseando alguém, com o tempo percebi que há muitas flores nos jardins da vida, mas você é a minha flor. Mas você é a minha flor. Muito bem, eu espero estar contribuindo com pessoas que queiram mergulhar nas aventuras do mundo da eletrônica ou que já estejam na rotina. Se você ficou até agora assistindo meu vídeo, muito obrigado. Não se esqueça de comentar, compartilhar e se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Não é só eletrônica, mas vai ter muita coisa de eletrônica neste canal.